Mas como Juliana disse, é uma alegria muito grande. Eu queria dizer isso para as meninas do Centro Feminino, especialmente, né? Porque esse grupo de padres e religiosas, né, acompanham as fazendas aí no mundo afora, né? Então, tem irmã lá do Paraguai, que acompanha a fazenda do Paraguai, tem as irmãs da Argentina, que acompanham as fazendas na Argentina, tem padres do Tocantins, lá do norte, de Iracema, do sul, lá de Chapecó, de Manaus, de São Sebastião, que está acompanhando o GEV. Então, tem as irmãs da Casa Sol Nascente daqui, de Lagoinha também, entendeu? Hoje, quando o Frei falava de manhã, eu lembrava, né, que as irmãs, a irmã Inês, por exemplo, né, ela começou junto, já estava antes da gente na obra, né, antes do Centro Feminino, mas assim, quando a gente começou o Centro Feminino, essa irmãzinha aqui, irmã Inês, levanta aí, por favor. Foi um anjo da guarda no Centro Feminino quando a gente começou. Ela cuidava das meninas junto comigo. Por exemplo, a Iraci trabalhava no banco e só era eu, de coordenadora de tudo, né? Quando a Iraci ia para o banco, ficava só eu. E daí, quando eu precisava fazer qualquer coisa na cidade, quando precisava sair para qualquer coisa, a irmã Inês que ficava com as meninas, que coordenava o primeiro grupo das meninas no Centro Feminino, né? Então, é uma alegria muito grande. Os padres e as irmãs lá do Ceará também. A irmã já fez até missão com a gente na Argentina. Então, é uma alegria assim, muito grande ter eles conosco, porque eles e elas acompanham as fazendas pelo mundo afora aí, né? Então, são uma bênção na nossa vida. E hoje, né, agora à tarde, a gente viu que eu falasse um pouco sobre a misericórdia, né? E hoje foi tão bonito de manhã quando o Frei falava do nosso carisma, o carisma da esperança, né? E, assim, a misericórdia está muito ligada ao nosso carisma, né? Apesar de que não tem como viver o evangelho se não se vive a misericórdia, né? É imprescindível, assim, né? O primeiro ponto para se conseguir viver o evangelho, né? Mas aí, quando eu ouvi o Frei hoje de manhã também, eu lembrava muito disso, né? Que o que seria desse carisma, né? Se assim não tivesse no nosso coração, antes de mais nada, esse desejo enorme assim de viver a misericórdia, né? E às vezes assim a gente pode pensar que viver a misericórdia é fácil, né? Principalmente para os padres assim que escutam as confissões, que tem que ser misericórdia, que tem que perdoar, né? Mas a gente sabe que muitas vezes é fácil você ser misericórdia com quem vem te pedir perdão, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil ser misericórdia com aquele que não te pede perdão, né? Com as pessoas do nosso dia a dia. Ou muitas vezes é mais difícil ainda. Ser misericórdia, para mim, é mais difícil ser misericórdia nas pequenas coisas do que nas grandes. Porque tem grandes coisas que acontecem na vida da gente que vem logo assim, é uma dor tão grande, que vem logo assim, não, eu tenho que viver aqui a misericórdia, né? Porque senão eu não consigo suportar essa dor, né? Eu tive uma experiência, assim, há 5 anos atrás, né? Meu irmão foi assassinado, um irmão adotivo meu, pai da Sarrandra, que estava aqui com a gente, né, esses dias. E ele foi assassinado por um jovem que estava drogado, vivia na rua se drogando, em Aracaju, né? E ele tinha uma loja de games, o meu irmão, né? E ele dava comida para esse rapaz, ele deixava ele jogar game lá na loja sem pagar, porque ele pedia muitas vezes, né? E nesse dia ele estava jogando game, estava muito drogado, né? E uma moça queria passar, ele estava jogando numa máquina que ficava no corredor, mas ele estava muito, como diz aqui, noiado, né? Muito agressivo, né? E não deixava a moça passar. Então, o meu irmão chegou para ele, bateu nas costas dele e disse: ô amigo, deixa ela passar. E quando ele fez isso, ele já saiu com uma faca, né, uma faca toda enferrujada e tudo, e agrediu meu irmão na cabeça e na barriga 2 vezes, né? E ele foi para o hospital, e ainda lutamos assim 3 dias, né, com ele, quando já parecia que já estava melhor, e daí deu infecção generalizada e deu parada cardíaca, e aí foi uma série de coisas e ele não sobreviveu, né? E eu estava assim com meus 2 sobrinhos, a Sarrandra e o Tairone, os únicos filhos dele, né? A Iraci estava junto comigo lá em Sergipe. E assim, que luta aquela última noite, sabe? Porque meia-noite eu precisava autorizar uma cirurgia, né? De última hora, uma intervenção cardíaca,
porque como a infecção generalizou muito, muito rápido, né? Ele precisava fazer uma cirurgia cardíaca e era com risco de morte, né? O médico falava assim para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, porque a gente sempre fala risco de vida, né? Ah, está sofrendo risco de vida, mas o médico foi muito sincero comigo, né? É risco de morte. E durante esses 3 dias, assim, com meu irmão na UTI, né? A família toda vivia assim, né? Principalmente os meus sobrinhos, os parentes, né? Ai, a gente tem que buscar esse rapaz na rua, tem que pegar ele, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E a gente procurando acalmar os ânimos, assim, né? Mas no sábado cedo, realmente eu fui para o hospital logo 6 horas da manhã com os 2 filhos dele para ver se a gente, se os meninos viam ele, se a gente dava uma força para ele, né? E daí eu já recebi a notícia antes de entrar na UTI, né? Que só eu podia entrar. E eu tinha que sair e dizer para os meus sobrinhos que ele já estava morto, né? Então, naquela hora, né, a dor era tão grande. E eu sabia, a hora que eu desse a notícia para minha família, ele não aguentou, ele morreu. O primeiro sentimento que ia vir no coração, principalmente dos homens, né, na minha família, seria de se vingar do rapaz, né, de matar o rapaz. Principalmente porque ele ainda estava na mesma rua, né, se drogando do mesmo jeito. E dentro do meu coração, assim, na hora, né, diante daquela dor enorme, eu só pensei naquele rapaz. Eu disse, não, esse rapaz um dia ainda pode ser um filho meu na Fazenda da Esperança, né? E assim, eu tinha que viver a misericórdia naquela hora. E era a única coisa que vinha na minha cabeça, né? Eu tenho que viver a misericórdia, eu tenho que viver o perdão agora, né? Então, nas coisas grandes, eu sinto que às vezes a dor é tão grande, é tão dilacerante, né? Que é mais fácil você viver a misericórdia. Né? Porque o que você vai fazer diante de uma coisa tão grande, né? De uma dor tão forte? Né? As meninas conhecem bem outras dores, né? Quem passou por um abuso, quem passou por coisas assim, né? Mas se não vive a misericórdia numa hora dessa, o que a gente vai viver, né? Diante de coisas tão sérias. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas, eu vejo quanto é difícil a gente viver a misericórdia. Quanto é difícil a gente perdoar uma companheira em casa, né? Uma companheira que você fez vários atos de amor, que você arrumou a cama, que você acolheu e tudo, e de repente aquela companheira lhe dá uma patada, né? Ou faz uma coisa feia, ou diante de muitas coisas, né? Como que é difícil a gente viver a misericórdia, né? Perdoar quando uma pessoa faz uma coisa muito errada, se foge, se usa droga, se depois volta para a fazenda. E como é difícil a gente ter a misericórdia, né? Mas assim, que é imprescindível. Se não existisse a misericórdia, não existia a Fazenda da Esperança. E eu acho que não existia muitas e muitas coisas nessa vida, né? Nós vivíamos numa eterna guerra em todos os lugares, né? Se não existisse a misericórdia. E eu queria ler assim um trechinho, né? A Iraci me leu um livro de Santa Faustina, que eu até queria recomendar para quem nunca leu, né? É uma santa que ajuda muito, né? A Iraci gosta muito dela e é uma santa que fala muito da misericórdia, né? E principalmente eu queria falar aqui, né? Também ter misericórdia com nós mesmos, né? Porque muitas vezes é fácil ter misericórdia com os outros e perdoar nós mesmos quando a gente faz uma coisa errada. E perdoar a nós mesmas, assim, de coisas horríveis que já fez na vida, né? E aqui na fazenda é uma coisa assim, todas as fazendas do mundo, né? Que a gente procura, assim, frisar bem forte, né? Que para os meninos, para as meninas, que a gente tem que ser misericórdia, tem que mostrar essa misericórdia para que cada uma de vocês, né, acredite que por mais besteira que vocês tenham feito na vida, se pode recomeçar. Se pode ter misericórdia, perdoar a si mesma e reconquistar a sua dignidade. Não importa qual foi o tombo, qual foi a queda. O importante é saber que eu posso levantar. Eu posso levantar, eu posso olhar para frente e eu posso começar de novo. Eu posso fazer diferente. O que importa é o momento presente, a escolha que eu faço agora, nesse momento, não é o que eu fiz no passado. Não importa o que eu fiz no passado, importa o que eu faço agora. Se agora eu reconheço que eu posso ter misericórdia comigo mesma, com minhas companheiras, com meus companheiros, entendeu? Então eu posso recomeçar sempre, eu tenho uma nova chance.
Ontem a gente assistia um videozinho, né, que eu coloquei à noite para mim, Juliana e Iraci, né? A gente via à noite um vídeo no WhatsApp, né? E contava a história assim de um homem muito rico, né, que ele fez uma grande fortuna. E ele só tinha um filho, né? Tinha um filho único. E ele fez muita fortuna. E o filho dele cresceu, entendeu? E começou a esbanjar muito o dinheiro dele, né? E a gastar muito. Então o filho não queria saber de trabalhar. E o pai dizia para o filho, né? Não esbanja assim, porque um dia acaba. Um dia acaba. Você tem que dar valor do que você tem. Você tem que valorizar seus empregados. E ele era muito arrogante, muito prepotente com os empregados, tratava mal, né, esse filho. E o pai dizia, olha, dava muito conselhos para esse filho, mas ele nunca fazia aquilo que o pai pedia. Ele sempre fazia o que ele queria, né? E o pai, antes assim, estava ficando velho, então ele pensou, logo, logo eu vou morrer. Então mandou construir um celeiro, né? Construiu um celeiro e nesse celeiro ele fez uma forca. Mandou construir uma forca dentro do celeiro. E daí chamou o filho dele e falou assim, olha, tudo que eu te pedi para você fazer na vida, você não foi capaz de me obedecer. Você sempre fez o que você quis. Mas eu quero te fazer um último pedido. Quando eu morrer, se você gastar todos os meus bens, se você ficar sem nada, você me promete uma única coisa que você vai fazer. Ele disse, pois não, pai. E daí o pai disse, você vem até esse celeiro, bote essa corda no seu pescoço e se enforque. Isso é a coisa que eu mais te peço na vida. Mesmo que você não me obedeça em tudo, mas me obedeça nisso. Tá bom, passou alguns anos e o pai dele morreu. E o filho realmente fez tudo aquilo que o pai não queria. Esbanjou todo o dinheiro. O pai dele, inclusive, antes tinha dito assim, olha, os seus amigos, que você pensa que são amigos seus hoje porque você tem dinheiro. O dia que você não tiver mais dinheiro, eles não vão ser seus amigos, seus amigos. Eles vão te abandonar. E ele não acreditou no pai dele. Então, esbanjou todo o dinheiro, dividiu com os amigos, fez muita festa, muita mulherada, muita droga, muita coisa. E realmente chegou no fundo do poço. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. E um dia, chegando na fazenda dele, na propriedade do pai, foi a última coisa que ele teve que se desfazer. Ele encostado na cerca, ele viu o celeiro lá de longe que o pai construiu. Foi a única coisa que ele tinha deixado de pé. Né? E ele foi até o celeiro e falou assim, meu pai, eu nunca te obedeci. Então, dessa vez, e tudo que eu não te obedeci, é realmente, como o senhor disse, aconteceu. Então, agora, eu quero, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou te obedecer. Foi lá no celeiro, subiu as escadas e colocou a corda no pescoço. E pulou. Quando ele pulou, sentiu a corda apertar no pescoço, mas imediatamente o pau da forca quebrou, porque era oco dentro. E quando quebrou, caiu em cima dele um monte de diamantes, de pedras preciosas, preciosíssimas, né? Tudo assim. Porque antes dele pôr a corda no pescoço, ele falou, né? Meu pai, como eu queria ter uma outra chance na vida, né? E botou a corda, enforcou, tentou enforcar, caiu, quebrou. E cheio em cima dele um monte de pedras preciosas, né? Maior do que toda a fortuna que ele já tinha acabado, né? Então, e um bilhetinho caiu. Era um bilhetinho do pai dele, com a letra dele. Ele disse, meu filho, eis aí a sua nova chance. Você pode ter uma nova chance. Então, a mesma coisa Deus faz com a gente, né? Principalmente com vocês que já passaram pela droga, que passaram por muitas coisas erradas, né? Deus dá uma nova chance. Ou mesmo nós, né, que fazemos tantas coisas assim que também muitas vezes a gente não deve fazer na vida. Ou, por exemplo, para mim fica muito forte esse vídeo, né? Porque às vezes a gente realmente pega birra com algumas pessoas, né? E que aprontam muito, e que é difícil viver a misericórdia, né? A gente, principalmente quando machuca a gente, quando você ama tanto uma pessoa e a pessoa só dá pontapé, não quer ser amada, apronta. Então é difícil, assim, ter misericórdia com essa pessoa, né? Mas Deus dá uma nova chance para a gente também. Põe a pessoa na frente da gente de novo, para a gente perdoar
e recomeçar. E ter uma nova chance na vida da gente, né? Então, como eu vou ter essa nova chance? Bem, aproveitar bem se eu não tiver misericórdia. Se não existir no meu coração a misericórdia, né? Então, eu queria ler assim um trechinho daqui do livro da irmã Faustina, né? Que ele diz assim, né? Que a misericórdia é o núcleo central da mensagem cristã, né? Essa mensagem que promove a paz no mundo e entre os povos e as religiões. Ajuda a redescobrir o verdadeiro rosto de Deus, além do verdadeiro rosto do ser humano e da igreja. E daí ele cita aqui uma frase de Santo Agostinho, que também me chamou muito a atenção, né? Que Santo Agostinho diz assim, que a misericórdia é a compaixão que experimenta nosso coração pelas misérias dos outros e que nos impede a recorrê-los, a socorrê-los se pudermos. Chama-se misericórdia porque a pessoa tem o coração aflito pela miséria do outro. Por isso, para maior miséria, maior misericórdia. Né? Então, aquilo que eu dizia assim no início, né? Quanto mais a dor é forte, quanto mais a gente sente que foi machucado, mais misericórdia precisa. É aí onde mais necessitamos assim ser misericordiosos para conseguir levantar, respirar de novo e começar a viver de forma digna, né, como cristãos. Né? Depois aqui, né? Também a misericórdia é a razão da encarnação de Jesus Cristo. Aquele que, assumindo a natureza humana e obediente ao Pai, nos concede a graça de renascer por sua ressurreição para uma viva esperança. Então, não tem como viver a esperança, como ter esperança na vida, se não tiver misericórdia, né? Também a misericórdia é a razão da encarnação de Jesus por isso, né? E Jesus exige a misericórdia como requisito para que o culto seja autêntico. Aí a gente lembra de uma outra palavra, né? Quando Jesus diz, vão, pois, aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifícios. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, a gente lembra sempre dessa frase, né? Que muitas vezes, por exemplo, eu gosto muito daquela frase do Evangelho que diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te com ele e depois vem e apresenta a tua oferta, né? Que é essa questão aqui também, né? Então, como a gente pode continuar a viver uma vida assim, com Jesus, com Deus, entendeu? Em unidade com Ele, profunda, se a gente não aprende o que significa. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Jesus diz muito claro, eu não vim para os bons, para chamar os bons, os justos, mas os pecadores. A gente muitas vezes diz, né? Ah, mas eu tenho misericórdia com fulano, com ciclano, é muito fácil ter misericórdia. Microfone. Com quem a gente ama, né? Mas e com aquelas pessoas que fazem, que a gente não está acostumado a viver todo dia, né? Então, é mais difícil ter misericórdia, né? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Também muitas vezes, né, a gente pensa assim, que basta viver o jejum, né? A gente na vida religiosa, na vida de consagrados, a gente faz muitos jejuns e penitências. Mas de que adianta fazer penitência, fazer jejum? Que seria de mim se eu não tivesse essa misericórdia? Né? Daí eu faço altos jejuns, altas penitências, vivo uma vida de sacrifício. Muita gente vive uma vida de pobreza. Na vida religiosa a gente vê muito isso, né? Que vive uma vida assim de pobreza. Tem gente que é chamado a viver de uma forma pobre, de uma forma de sacrifício mesmo. Mas e se não tiver a misericórdia? De que adianta o sacrifício? De que adianta viver a pobreza? Né? Quantas vezes a gente encontra pessoas pobres e tão ricas de coração, que não são capazes de ajudar outras pessoas? E quantas vezes a gente critica um rico
que tem dinheiro, mas que é capaz de ajudar os outros. Que coloca à disposição também os seus bens. Eu conheço muitos, graças a Deus, alguns ricos que colocam à disposição seus bens. Como conheço muitos pobres que segura sua pobreza e não é capaz de partilhar com ninguém. Então, da gente tem isso, né? Que não adianta a misericórdia, o sacrifício sem a misericórdia, né? Depois, assim, eu não queria deixar de falar uma coisa, né? Da parábola do semeador também, né? O Papa fala muito da parábola do semeador, quando fala da misericórdia, né? Porque o Evangelho inteiro fala de misericórdia, né? O Sermão da Montanha, ou mesmo, agora a gente viveu na Páscoa, né? Tudo que a gente viveu, quanta lição de misericórdia deu Jesus para nós agora, nas nossas celebrações, né? Vocês viram, né? Quanto que ele foi. Vocês assistiram o filme Paixão de Cristo, não assistiram? Quanto que foi dolorido a gente olhar aquele filme, quanto que Jesus passou, né? E a gente não pode nem imaginar o quanto foi maior aquilo lá, o sofrimento de Jesus, né? E como ele dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? E a misericórdia que Jesus usou, né? O mesmo bom ladrão que se arrependeu no último momento, né? O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? E todos aqueles que fizeram ele sofrer. Então, esses dias na Semana Santa, né, a gente teve muita lição disso, né? Mas um evangelho que chama uma atenção especial e que a gente aqui na Fazenda costuma assim, ver de forma especial é do filho pródigo, né? Daquele filho que vai, quase como esse que eu contei agora da historinha do pai que morreu, né? E gasta tudo do pai e depois volta para casa, né? Então aqui, na encíclica do Papa Francisco, né, sobre a misericórdia, né, ele fala assim, né, que a misericórdia apresentada por Cristo na parábola do filho pródigo tem a característica interior do amor, que no Novo Testamento é chamado ágape. Este amor é capaz de debruçar-se sobre todos os filhos pródigos, sobre qualquer miséria humana e especialmente sobre toda a miséria moral, sobre o pecado. Quando isso acontece, aquele que é o objeto da misericórdia não se sente humilhado, mas como que reencontrado e valorizado. O Pai manifesta-lhe a alegria, antes de mais nada, por ele ter sido reencontrado e por ter voltado à vida, né? Então, como é inspirador para nós, né? Essa parábola do semeador, né? Essa alegria do pai, não importa o que ele fez naquela hora, né? O pai estava não tem nem palavras para dizer como o pai estava feliz, como o pai estava alegre por ter reencontrado o filho, por ele ter voltado a casa. Né? O que o pai fez de primeiro, né? Manda matar o novilho, o melhor novilho que tem, manda preparar uma festa, um banquete, manda colocar a sandália nos pés, colocar uma túnica nova, né? Quer dizer, o pai dá tudo, com aquela atitude o pai dá tudo de volta para o filho, né? Põe o anel no dedo, tudo. O que quer dizer isso para nós, né? Que basta a gente querer voltar para casa, querer recomeçar. Basta querer voltar para a casa do pai e nós vamos encontrar um pai que está disposto a dar tudo para nós. Não é? Então, precisa só o quê? Um passo nosso, a gente querer, né? Precisa só esse ato de vontade nossa. É isso que ele deixa totalmente nas mãos da gente, né? A gente, quando assistia o filme ontem, né? O canto, aquele musical, o Canto das Irias, né? A gente via muito isso, né? Lá no filme. Bastava um passo dele, ele querer. Quando a verdade dizia para ele, vocês assistiram também, né? Aqui no Centro Feminino, olha para mim, olha só para mim. Vai ter muita gente ali do lado, né, que quer lhe pegar. Mas vamos em frente, olha para mim, não olha para o lado, olha para mim. Né? Vocês não assistiram esses dias? Então, é só olhar para ele, mirar ele e ir para frente.
ir para frente. E basta, é uma atitude nossa. Mesma coisa nós que acompanhamos os meninos e as meninas, né? Quantas vezes, eu me lembro muito da experiência que o Frei fez, né, na paróquia, de um jovem que ele cuidava e que, de repente, fez a festa na paróquia, e ele, porque tinha acesso ali, tinha toda a confiança do Frei, entrou no quarto do Frei e pegou todo o dinheiro da festa da paróquia. Quer dizer, todas as dívidas que o Frei tinha que pagar no dia anterior, aquele menino roubou o dinheiro todo, a possibilidade de pagar, né, as dívidas. E o que ele fez? Foi na cadeia, visitou ele e disse que o perdoava. E que se ele precisasse dele, ele ia acolher. Né? Quantas vezes a gente já viveu essa experiência dentro da fazenda? E para vocês, assim, padres e religiosas que acompanham, a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque os nossos e as nossas, muitas vezes, na loucura, aprontam loucuras, e a gente tem que ter esse coração de Jesus mesmo, de Deus misericordioso, que está pronto a acolher e recomeçar junto, né? Esse dia a gente passava muito uma situação, o Frei contou para eles lá numa fazenda lá em Goiás, no Pará, né? Com um menino que também foi ser responsável da fazenda, estava muito bem, muito, muito lindo, mas caiu, entendeu? E fez um rombo terrível, né? Então, de ter essa misericórdia, de recomeçar, de perdoar, de recomeçar de novo. E daí eu queria lembrar o que eu disse aqui no início, né? Principalmente nas pequenas coisas. Principalmente no nosso dia a dia, naquilo que é mais difícil, naquela coisinha nos mínimos detalhes, né? A cama, o sofá que se arrumou, a casa que se acabou de limpar, a outra entra com o pé sujo e se não for o perdão, a misericórdia, como que a gente vai para frente, né? Vai ficar brigando por muita coisinha pequenininha, 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 que daí, quando a gente vê, se tornou grande, né? Então, quem não é fiel nas pequenas coisas, jamais vai me ser fiel nas grandes, né? Então, a misericórdia, a gente vive a começar pelas pequenas coisas, né? Para também nas grandes a gente conseguir dar esse passo de misericórdia, de fidelidade, de realmente de amar a Deus, de dar uma prova de amor, de retribuir esse amor que Deus nos dá, essa misericórdia infinita que Ele tem com a gente, né? De dar sempre a chance da gente recomeçar, de retribuir isso para Ele, né? Como eu posso pedir a misericórdia de Deus, pedir o perdão de Deus, se eu não dou para o meu irmão? Né? No Pai Nosso a gente reza isso muito claro, né? Como que é a parte do Pai Nosso que a gente... Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você tem consciência do que você fala no Pai Nosso, nessa oração? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você está dizendo para Deus lhe perdoar na medida que você perdoa o outro. Como que você vai pedir perdão dele? Né? Eu quero ser acolhida pela minha companheira, eu quero que ela me aceite do jeito que eu sou. E se eu não aceito ela do jeito que ela é, como que eu quero que ela me aceite do jeito que eu sou? Né? Se você não perdoa a sua irmã por uma coisa que aconteceu, como que você quer que ela lhe perdoe, ou que mais tarde, quando você fizer uma coisa assim também, você seja perdoada? Primeiro, quem não perdoa a si também não vai conseguir perdoar o outro. Né? A misericórdia, o perdão começa a partir daqui. A partir de dentro. Se você não está disposta a perdoar a si mesma por tudo que aconteceu, você também não vai recomeçar, não vai conseguir recomeçar. E olhar o outro com um olhar de misericórdia, né?